É um tutorial. Como perder inscritos rapidamente. Passo 1. Fale mal de livros adolescentes. Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e hoje eu quero conversar com vocês sobre representatividade feminina nos livros jovem adultos. Nome difícil, vou explicar. Eu amo jovem adultos, eu adoro esses livros, eu amo o universo jovem adulto. Eu leio muito livro desse tipo e ultimamente eu ando me incomodando com algumas coisinhas, principalmente com personagens femininas nesses livros. Antes de começar a falar dos problemas específicos, eu quero conversar com vocês sobre outra coisa. Livros, como qualquer outra mídia, são coisas que são feitas para serem vendidas. Então tem um teto em cima de todo esse mercado literário que é mais ou menos quem dita as regras. Então existem fórmulas muito certas que já deram certo em outros livros, que já venderam muito bem e que são usadas repetidamente pelos autores atuais, porque eles já sabem que essa fórmula funciona. Então é claro que eles vão usar isso na história deles. E não tem nada de ruim em você usar uma fórmula, a gente usa isso no nosso dia a dia. O que é ruim é que essas fórmulas acabam reforçando alguns estereótipos que a gente não quer mais ver na literatura. E em outro ponto, esse estereótipo também acaba levando adiante uma coisa que já não existe mais e uma identificação feminina que é um pouco errada. Moral da história, esses livros continuam propagando uma ideia que já deu, chega. Vamos então aos problemas que eu estou vendo repetidamente em livros jovem adultos em relação a personagens femininas. Resolvi falar difícil no vídeo de hoje, me segura! Começamos pelas princesas. O que a gente aprendeu que são princesas? São mulheres lindas, óbvio, são mulheres que se vestem bem, que comem bem e que em algum ponto da vida delas elas foram simples e confusas, mas elas ascendem para a liderança de algo. E nessa liderança a postura dela muda, a vida dela muda e ela se torna aquela pessoa elegante e singela e humilde e que fala manso. E o que tem uma coisa a ver com a outra? Perceba como nos livros que a gente lê hoje nós temos exatamente o complexo da princesa. Nós temos personagens que começam a história super autênticas, elas são elas mesmas, elas têm personalidade, elas têm uma identidade e no meio da história alguma coisa acontece, o nível delas é elevado e aquela personagem super bacana que a gente tinha antes foi jogada no lixo, ela não existe mais. E essa nova personagem aprende a calar a boca, ponto número 1, que são o que mulheres fazem. Elas ficam mais inteligentes, porque elas eram burras antes, e elas aprendem a ser elegantes e elas aprendem a se comportar como uma mulher. E o que me irrita mais é que em alguns desses livros eles montam personagens femininas realmente fodas. Elas são massa, elas são poderosas, elas são foda pra caralho. E daí elas não são. Junto com isso, vem o príncipe. Então o que eu mais vejo nessas histórias é uma personagem feminina foda pra caralho, mas vamos pôr um parzinho romântico ali, vamos fazer ela se apaixonar e esquece ela. O importante agora é com qual bonitinho ela vai ficar. Será que ela vai ficar com aquele bonitinho? Ai, ser mais aquele outro beija tão bem. O resultado é que nós temos o romance como o motivo para a luta. Nós temos personagens com uma causa muito boa. Então nós temos uma personagem, por exemplo, que é só ela que pode salvar o mundo inteiro. E isso é muito foda. Nós temos uma menina líder, forte, poderosa e que tá na mão dela decidir o que acontece com essa história. Mas não, porque ela vai agir e as ações dela são a partir do amor que ela sente pelo outro personagem. E não tem nada mais envolvido e nada mais é questionado, a não ser que o amor que ela sente pelo boy é mais forte do que tudo. E se for preciso, ela desiste da causa dela e ela desiste da luta dela para ser feliz para sempre. E geralmente você termina esses livros com aquela cara de mas que tá acontecendo? Outro padrão que vem aparecendo muito em jovem adulto é o ódio entre mulheres.
Se nós temos uma personagem feminina e nós temos outra personagem feminina, automaticamente elas são inimigas. Ou elas estão brigando pelo príncipe, ou elas estão brigando pelo poder, ou elas têm alguma rixa antiga que o livro não conta. Mas perceba como sempre que nós temos uma personagem feminina, vai brotar uma mulher para ser inimiga dela. E quando a gente pensa em mulheres inimigas, na nossa cabeça vem aquele cenário: escola, eu sou excluída, logo a minha inimiga é a gostosa popular. Não, perceba como nós temos livros em que a inimiga é a mãe do boy, a tia do boy, é uma bruxa feiticeira, ou é uma personagem que elas são amigas, em algum ponto da história uma atrai a outra, ou é uma briga pelo poder. Então nem sempre as mulheres inimigas estão nesse ambiente que uma é a virgem boa e a outra é a vadia má. Aliás, esse é outro estereótipo que nós temos muito em livros jovens e adultos. Nós temos a nossa personagem principal, que é incrível como todo mundo se identifica com ela. Por que será? Talvez porque o autor colocou nela tudo o que é insegurança no mundo. Então é claro que a gente se identifica com ela, porque ela é um mix que ela consegue alcançar todas as pessoas. E aí essa personagem, ela é extremamente retraída, extremamente tímida, extremamente excluída, extremamente desajustada, mas ela é maravilhosa. Ela só não sabe que ela é maravilhosa. E aí nós temos a outra personagem, que é a vadia do mal. O que é a vadia do mal? É aquela personagem no livro que ela é bonita e ela sabe que ela é bonita. Ah, mas isso é uma coisa que não pode, né? Você não pode saber que você é bonita, né? Putz, ferrou. Então a nossa personagem principal, toda tímida, toda insegura, que a gente se identifica um monte com ela, o que acontece com essa menina no meio da história? É claro, vem um príncipe e conta pra ela que ela é bonita. Aí ela acredita, aí tudo bem. O espelho não estava falando isso para ela o tempo inteiro. A gente precisou que um homem viesse e dissesse: menininha, olha aqui, você é mó gata. Aí ela balança o cabelo e fala: ai, poxa, sou mesmo. Gente, eu falei tudo isso e eu não falei sobre a falta de diversidade que nós temos nessas histórias, sobre aquela personagem que ela é a donzela em perigo e ela tá na história só pra isso, ela tá na história pra ser o ponto de vingança do nosso personagem homem. E eu não falei mais um monte de coisa. Então esse foi um vídeo só pra gente discutir um pouquinho se essas personagens femininas que a gente tá vendo nos livros por aí, se já não deu, se já não cansou, se é isso mesmo, se isso reflete a nossa realidade, se isso reflete o que a gente vive, e se mesmo aquelas personagens são super fortes e que a gente ama, se mesmo essas não estão dentro desse padrão fechado e dessa fórmula que foi feita para ser vendida e unicamente, exclusivamente para isso. Eu não quero que vocês me entendam mal, eu adoro livros jovem adultos, já falei isso. Eu amo distopias, eu amo fantasia, eu amo livros adolescentes, mas eu não gosto quando esse livro me chama de trouxa na minha cara e tenta me vender uma coisa completamente irreal. Então vamos prestar mais atenção e vamos buscar protagonistas femininas que sejam de verdade, que sejam reais e que elas não estejam ali no livro só para preencher papel, que elas tenham a sua importância naquela história. E comentem aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, se vocês acham, se vocês não acham, se vocês concordam, se vocês não concordam. A gente continua a nossa conversa pela hashtag Mulheres para Ler, como todo o projeto, e a gente se vê por aí. Beijos e tchau!